Seja muito bem-vindo ao nosso canal Mensagens que Edificam. Hoje eu quero responder aqui uma pergunta do meu amigo Ainélio, que fez aí uma pergunta, deixou aí por escrito. Ele tem aí uma pergunta a qual ele fez acerca da cegueira de Paulo. O que vem a ser? Esta cegueira pode ser também aí o espinho na carne de Paulo? Pode ser isso? Esta limitação que Deus deu a Paulo, segundo aí a visão do nosso amigo Nelinho. Então, Nelinho, você fez essa pergunta aí, então vamos estar respondendo a sua pergunta. Mas antes eu quero convidar você que ainda não é inscrito neste canal, que possa estar se inscrevendo, ativando também aí o sino de notificações para que você seja notificado toda vez que um vídeo for postado. Eu tenho falado aí já em um vídeo, você já ajudou alguém sem gastar nada. Assim é quando você se inscreve no canal, você está ajudando muito e não está gastando nada, porque isso não vai lhe custar nada, mas você vai estar ajudando muito. Nélio, esta pergunta que você fez é uma pergunta extremamente importante também. A gente vê muitas pessoas usar muitas questões dizendo que Paulo era cego, que Paulo não enxergava, mas vamos ver o que os textos das Sagradas Escrituras está nos revelando. A gente vê, Nélio, no livro de Atos, capítulo 9, versículo 8 e 9, e Saulo levantou-se da terra e abriu os olhos e não via ninguém. E guiado pela mão, o conduziram a Damasco e esteve 3 dias sem ver e não comeu e nem bebeu. Primeiro passo, né? Vamos ver aqui nas Sagradas Escrituras que o texto vai nos afirmar, e isso aqui é muito importante, porque às vezes a gente damos mais crédito que o que as pessoas dizem do que o que a própria palavra está dizendo. E eu prefiro ficar com a Bíblia do que com aquilo que é especulativo. O texto aí do versículo 9 diz: e teve 3 dias sem ver, ou seja, após 3 dias ele recupera a sua vista. Depois de 3 dias, né? Aí no versículo 12, numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele as mãos, para que o tornasse a ver, ou seja, ele ia recuperar, né, a sua vista. O versículo 17 e 18, e Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse-lhe: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver. Ou seja, que o texto está afirmando, né? E seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como uma escama e recuperou a sua vista e levantando foi batizado. Nélio, observe que o texto ele é bem categórico em dizer que recuperou a sua vista. Não está dizendo que recuperou parte, certas porcentagens, recuperou a sua vista. Isso é importante, Nélio, a gente observar. Agora observe comigo, Nélio, o que está dizendo em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 27 ao 29. E acordando o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Nélio, observe comigo nesta passagem. Aqui está falando quando Paulo e Silas foi preso dentro do cárcere, próximo aí à meia-noite. Os dois cantavam hinos, louvores a Deus, e houve aquele terremoto, as cadeias foram soltas, as portas foram abertas. Quando o carcereiro acordou e viu as portas abertas, achando que todos os presos tinham fugido, e acredito que todos conhecem a história de Roma, que se um preso fugisse, aquele guarda que estava ali guardando aquele preso, ele pagava com a própria vida. Quando ele viu a porta aberta, ele quis já se matar, porque ele sabia que a morte era certa. Mas o que chama a atenção é que no versículo 28 vai dizer Paulo clamando com grande voz. Agora, peraí. Se Paulo não enxergava direito, como que enxergou este homem no escuro?
Pensa comigo agora. Isso é o texto da palavra que está dizendo e não coisa especulativa. E no versículo 29, aí vai esclarecer ainda mais, o Nelinho, a nossa dúvida, que vai dizer, e pedindo luz. Por que pedindo luz? Porque era próximo à meia-noite, e Paulo e Silas estavam presos, e ele vendo as portas abertas, só que o interessante é que ele pediu luz, por quê? Porque estava escuro. Mas o versículo 28 está dizendo aí, Paulo clamando com grande voz. Por que clamando com grande voz? Porque Paulo viu que aquele homem ia tirar a sua própria vida. Mas se Paulo não enxergava, e o carcereiro que enxergava pediu luz para ver, e Paulo enxergou no escuro, então, né, isso prova que Paulo enxergava assim. Agora, quais são os textos que as pessoas querem se valer para dizer que Paulo não enxergava? Simplesmente em Gálatas capítulo 6, versículo 11, que vai dizer: Vede com grandes letras vos escrevi por minhas mãos. Ou seja, Paulo está escrevendo grande porque ele não enxergava. Essas são a tese de muitas pessoas. E 1 Coríntios capítulo 16, versículo 21, saudação da minha própria mão de Paulo. Ou seja, muitos aí acreditam e defendem que Paulo citava, né, as suas palavras e outra pessoa escrevia, e no final ele ali dava a sua assinatura da sua carta para fazer valer a sua autenticidade. Mas a gente vê, né, que são apenas essas duas passagens que vai aí muitas pessoas se fazer valer que Paulo não enxergava. Eu, por exemplo, eu uso óculos, porque na medida que a gente vai forçando a vista, muito sol, leitura, isso vai enfraquecendo a vista da gente. Paulo, todo mundo sabe que era um homem muito estudioso da palavra de Deus, dos pergaminhos. Com certeza teria ali a sua vista deteriorada com o passar do tempo, mas isso não quer dizer que essa seja uma limitação que Deus deu para ele, porque a gente vimos aí os textos no capítulo 9, capítulo 16, que Paulo teve a sua visão restaurada, e eu prefiro ficar com a Bíblia. Coisa que é especulativa, às vezes foge dos padrões bíblicos, e a gente tenta defender uma tese que as Sagradas Escrituras não está dizendo. E como eu disse, eu prefiro ficar com a Bíblia. Amém? Que Deus abençoe, espero ter respondido a sua pergunta, que Deus possa lhe abençoar em nome de Jesus.